Este conteúdo é dirigido para agricultores e profissionais do setor agrícola. Você está ouvindo BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal, começando agora o BASF Agro, um podcast que cultiva legados. Sou Luiz Felipe Martim, desenvolvimento de mercado de charve aqui para a região sul. E hoje o nosso tema então, é a agricultura digital e como ela vem revolucionando aí o mercado agrícola, né, num todo, no cenário nacional. E como nos últimos anos isso vem se acentuando e de uma maneira que a gente consiga aumentar, escalar aí os patamares de produtividade com essa ajuda que vem, claro, para somar. E para isso nós temos aqui hoje dois convidados especiais, Ricardo Arruda, gerente de agronomia e tecnologia de Charvio, e Sérgio Giampaoli, gerente de desenvolvimento de mercado aqui para o Paraná e Mato Grosso do Sul. E com eles nós vamos fazer esse bate-papo do dia. Pessoal, Ricardo, Sérgio, para iniciar, dar esse contexto, a gente vê essa escalada da agricultura digital, então 1.0, 2, 3, 4, desde a agricultura de precisão, nós falamos aí que é a principal, né, a base de tudo, a agricultura digital, passando aí pela o incremento da tecnologia em maquinário, o uso de satélites, de drones, né, e como isso vem incrementando produtividade. Acho que para iniciar eu queria entender um pouco o ponto de vista de vocês, como que a digitalização pode então impactar de forma positiva o cliente, primeiramente, né? Quer começar, Sérgio? Vamos lá. Primeiro, uma satisfação, Luiz e Ricardo, né, a gente fazer essa troca de ideias aí sobre Charvio, sobre a digitalização. Acho que tu colocasse muito bem, Luiz, a questão da evolução da agricultura desde 1.0, 2.0, 3.0 até 4.0. Desde o plantio que se fazia lá com boi, puxando o arado, e a gente hoje está numa fase completamente diferente. A utilização de dados, ela revolucionou, né, a questão agrícola, e a utilização desses dados aí de uma maneira organizada para a tomada de decisão, ela é fundamental. E hoje, com a chegada dos apps, é uma facilidade muito grande, principalmente para a nova geração de agricultores que vem por aí. A gente tem uma transição aí entre uma geração de agricultores aí que está no campo e uma parte de sucessão e uma nova geração vindo. Então, dentro de tudo isso, a digitalização ela tem muito a colaborar para que o produtor tenha ferramentas para conseguir o que ele mais quer, né? Transformar conhecimento em produtividade. Né? E perfeito, Sérgio. Eu acho que exatamente isso, Luiz. O meu ponto de vista, primeiro é um prazer estar aqui, né, representando Charvio aí, nossa marca de agricultura digital global da BASF, né? Muito alinhado com o compromisso de sempre levar inovação, digitalização aí para o campo. E aqui no Brasil, a gente tem visto exatamente isso que o Sérgio tem trazido, né? A gente vem organizando os dados e entregando para o produtor ferramentas e soluções que ajudam ele a tomar a decisão de uma forma mais precisa, né? E acho que eu resumiria o meu sentimento com a agricultura digital como um caminho sem volta, né? Eu acho que é um momento de transformação que a gente está vivendo no agro hoje. Lógico que tem, né, quando a gente olha perfil de agricultores, tem diferentes perfis de adoção de tecnologia, mas a transformação é um caminho sem volta, porque ela endereça os dois pontos principais da rentabilidade do produtor, né? Otimização de custo e aumento em produtividade, através de dados, né? E isso de uma forma sustentável, que também é um dos pilares aí estratégicos da BASF. Exatamente. Né? Em cima disso também, eu queria ver, né, o lado de vocês em relação à democratização dessa agricultura digital, porque hoje a gente trabalha desde agricultores, né, bigs aí, com vários mil hectares, até produtores pequenos, mas que de alguma maneira pode ter acesso ao digital, né? E assim ter algum ganho de produtividade. E entrando já em específico, por exemplo, um dos nossos produtos Charvio, que é o timing de aplicação, onde você ali tem, né, o momento da aplicação de fungicida e como nós podemos
conectar isso com o escudo verde também e trazer esse benefício desde um pequeno, médio e um grande produtor. Como que vocês enxergam essa democratização da agricultura e como que a gente pode impactar aí a cadeia, né, geral quando a gente fala nesse sentido? Bom, a minha percepção é que a agricultura digital ela já nasce de uma forma democrática, né? É a gente que vai direcionando ali o nosso público preferencial e vai tentando fazer isso acontecer e chegar nele no nível do suporte no campo. Mas por que eu falo que ela já nasce democrática, Luiz? Se a gente for parar para pensar, né, imagens de satélite que mostram a variabilidade do talhão, por exemplo. O satélite ele não passa em cima de uma única fazenda, ele passa em cima de todos os talhões, né? Então, querendo ou não, a gente tem imagens disponíveis para todo o agro, para todo o perfil de produtor. Então, por isso que eu falo que nasce democrático, né? Então, é mais essa transformação que o Sérgio comentou, na minha opinião, de também a nova geração e o perfil do produtor ser um perfil de aceitação do novo, né? De ser curioso, de entender como que aquilo pode trazer benefício. A gente tem um papel fundamental nisso, que é tentar promover, deixar mais claro cada vez mais os benefícios da agricultura digital, mas essa é a primeira parte, né, na minha opinião, da democratização, né? Então eu acho que a plataforma Sharp Field Manager, por exemplo, ela está disponível para todos os agricultores, né? O primeiro passo da digitalização é muitas vezes você simplesmente deixar de anotar as coisas num papel e colocar isso na nuvem, né? E todos os produtores podem ter acesso a isso, né? A gente fala muito de taxa variável, uma coisa mais operação com drone, mas a gente não pode esquecer que o primeiro passo ele é muito simples. Ele depende de querer conhecer, né? E dentro disso, Ricardo, são muitos os benefícios, né? Um deles aí comentado pelo Luiz, que é a questão aí de auxiliar o produtor no timing de aplicação. Isso é fundamental. Hoje a gente pega, por exemplo, a cultura da soja, mais de 47 milhões de hectares no Brasil, em diferentes regiões, com um grande espectro de doenças. O produtor conseguir aplicar o produto correto no momento correto faz toda a diferença para eu ter uma melhor ou menor performance do produto, uma maior ou menor proteção de plantas. Como exemplo, eu vou pegar o escudo verde, né? O escudo verde é um manejo estratégico da BASF, uma nova solução que a BASF está trazendo para o mercado, com seus 3 principais fungicidas, que basicamente consiste em aplicar o fungicida certo no momento correto. Então, eu tenho uma fase de desenvolvimento vegetativo da cultura, é um determinado produto. No início da fase reprodutiva é outro produto. E nas aplicações finais a gente tem uma outra solução. Você tem uma ferramenta que possa disponibilizar ao produtor, ele fazer de uma maneira assertiva a aplicação no momento correto, isso é fundamental e vai fazer toda a diferença, né? Tomada de decisão, né? Tomada de decisão no momento correto impacta diretamente na produtividade. Porque você tem o dado correto e você consegue potencializar ainda o uso ali das suas moléculas para ter, de fato, um pleno controle, né? Eu diria, até complementando, que o momento da aplicação é tão importante quanto o produto escolhido, né? Porque a gente sabe a variação de condições de aplicação ideal que a gente tem em um único dia, né? Então, quando a gente olha para um período de aplicação da semana, por exemplo, o momento, o dia que a gente escolheu para aplicar e a janela dentro do dia faz toda a diferença na performance do produto. Então, ter isso que o Sérgio comentou, né? Unir os dois mundos, né? E ter um programa robusto de produtos que cobrem desde do estágio mais inicial ali, como você comentou, Sérgio, até um estágio mais tardio da soja, por exemplo, e aplicar cada um desses produtos no momento correto através de dados, você realmente elevar o seu patamar de manejo de doenças, né? Aproveitando, Ricardo, você falou em dados, nós falamos do escudo verde, como que a gente chegou no timing de aplicação? Porque nós, por trás desse produto comercial hoje, que auxilia aí o produtor no campo a ter esse melhor posicionamento de fungicidas, tem todo um estudo, uma modelagem agronômica,
puder resumir para a gente também, pessoal que está nos ouvindo dúvida, aqui entender, sem né, dúvida. ter essa clareza de como que funciona e Sim. conectar isso. É assim, o nosso objetivo aqui em Charvio é entregar uma recomendação agronômica baseada em dados, né? Isso que é valor para o agricultor. Então, timing de aplicação é uma solução que foi desenvolvida ao longo dos anos e basicamente ela junta 3 variáveis importantes para definir o melhor momento de aplicação, né? Ela junta informações de meteorologia, junta informações do estágio fenológico do cultivo, né? Então em que momento a soja está, né, do ciclo dela, e junta informações da genética. Então a gente sabe, né, Sérgio, que muitas vezes existem variações de tolerância a determinadas doenças ou suscetibilidade de acordo com a genética. Então essa informação é importantíssima. O usuário da nossa plataforma, como que é todo o processo? Ele cadastra um talhão que ele vai plantar soja, por exemplo, aqui hipoteticamente falando, tá? E ele informa. Lembra que eu falei que o primeiro passo da digitalização é registrar a informação em nuvem? Ele vai registrar na plataforma a data de plantio. Opa, o nosso algoritmo já vai começar a entender como vai ser o desenvolvimento dessa soja ao longo do ciclo, dos dias, né? A segunda informação que ele registra é a variedade. E aí o algoritmo vai entender qual é a tolerância ou suscetibilidade dessa genética a doenças. E ele começa a cruzar isso com informações climáticas para recomendar a melhor janela de aplicação baseada nessas 3 variáveis. Então isso de forma muito simples, né? É um modelo que combina variáveis importantes para o momento de aplicação e consegue te dar essa recomendação numa escala, como o Sérgio comentou, de vários talhões ao mesmo tempo. Então é né? importantíssimo ter esse cadastro do talhão, cultivar ali o variedade e a data de plantio, Perfeito. correto? Que esse é o ponto inicial. E aí trazendo até para o escudo verde também, dentro ali, né, do escudo verde, cada um dos jogadores que estão ali em campo tem um residual, tem um período ali, né, de eficiência que também entra dentro do timing de aplicação, né? Então como que você, Sérgio, vê essa casadinha dessa combinação de residuais que você alimenta a plataforma também e as coisas acabam se conectando? Tem um residual de 14 dias, de 7 dias. A partir do momento que você faz a aplicação, né, assim que eu entendi, e você registra, fiz minha primeira aplicação, eu tenho um residual para saber Perfeito. Quando vai ser a segunda, né? Exato. Que A essa plataforma leva em interação, consideração essa informação. É importantíssimo o produtor ter a ferramenta para tomada de decisão. E dentro da tomada de decisão, também é muito importante a execução, né, dentro da recomendação da plataforma. Ou seja, a plataforma ela não é mágica, ela vai dar uma recomendação. Cabe também ao executor, né, fazer essas aplicações no momento correto, operacionalizar isso. Com relação a residual, isso é muito importante, que nós temos ferramentas aí de residual um pouco mais longo e ferramentas, e aqui eu estou falando de produtos, soluções, de residual um pouco maior ou um pouco menor. E é importantíssimo a gente ter essas informações para que se possa fazer, primeiro, a aplicação do produto correto, no timing correto, encaixando esses residuais. Para isso, você ter uma ferramenta que te disponibiliza essas informações é fundamental para o sucesso da aplicação, para a performance do produto. Acho que uma coisa que é importante frisar aqui, até repetir, né, que o Ricardo falou. Muitas vezes a diferença da performance do produto, ela está no timing de aplicação correto. Às vezes mais importante do que a própria qualidade e performance do produto em si. É o quando aplicar, né? É o quando aplicar corretamente, ter essa informação de residual. Então a ferramenta ela tem muito a colaborar e ajudar o agricultor. E aí fecha todo o ciclo, né? Agora, um ponto importante, Luiz, se você permitir complementar, apesar de juntar algumas variáveis, esse algoritmo que gera a recomendação, ele também leva em consideração as boas práticas consolidadas do mercado, as boas práticas agronômicas. Ou seja, mesmo que não tiver condições de clima, favorabilidade ao desenvolvimento de doenças, o timing de aplicação segue a boa prática de recomendar de forma preventiva, né? Então, não é só juntar as 3
variáveis, tem condição de doença, vai ter a recomendação ou não. Ele vai levar em consideração a lógica de manter a aplicação preventiva, mesmo não tendo condição, e aí ele retroalimenta o produto que você usou com residual para calcular a próxima de forma preventiva. E fecha todo o ciclo ali, né? Exato. Unindo o digital e tudo ao seu redor. O papo tá bom aqui, pessoal. A gente falou um pouco de plataforma, acho que o time de aplicação é bem conveniente a gente dar essa atenção, mas a plataforma tem muitas outras soluções, Charve, o Field Manager como um todo. Entre elas o Power Zone. Eu gostaria que o Ricardo pudesse complementar para a gente um pouco mais. E já aproveitando o gancho, para a gente falar em seguida do plantio em taxa variável. E aí a segunda pergunta, eu gostaria de falar para você, Sérgio, como que você vê essa variação de população e como que a gente consegue alcançar patamares ainda maiores de produtividade, extraindo o máximo potencial produtivo de cada cultivar. Então, começando, né, com o Power Zone ali, toda a parte de seed, e trazendo como que a gente consegue aliar isso à parte de sementes também. Ô, Luiz, eu vou começar a tua pergunta baseado em uma informação que é muito interessante. A maior parte dos talhões dos agricultores hoje apresenta uma variabilidade de potencial produtivo de média para alta, uma variação grande. Com base nessa informação, né, a pergunta que a gente começou a se fazer é, já que os talhões eles têm alta variabilidade dentro do próprio talhão, por que continuar manejando a semeadura em taxa fixa, né? Porque a gente passa 6, 7, 8 anos desenvolvendo uma genética, né, uma variedade nova, e a gente espera que a gente possa potencializar todo o potencial produtivo dessa genética. Então, o plantio em taxa variável ele vem nessa linha, né? Agora, explicando como é feito o Power Zone, tá? Power Zone nada mais é do que o nome da nossa solução de mapa digital baseado em satélite, que mostra para o agricultor, de uma forma visual, as diferentes zonas de potencial produtivo dentro do talhão. Então, lembra que eu comentei no começo que o satélite é democrático, né? Ele passa em cima de todo o talhão. Então, pelo menos a cada 3 dias ele está ali passando. Exatamente. Exato. A gente tem imagens desde 2016 de todos os talhões, porque os satélites estão capturando. O Power Zone ele é a combinação de todos os anos dessas imagens. A cada 3 dias o satélite passa em cima e fotografa e tira uma imagem, né, do talhão. Então, quando a gente junta todas essas imagens, a gente vê que uma parte do talhão tinha mais biomassa, outra tinha menos, e isso acaba sendo uma constante, né? Ou seja, o que é mais ou menos biomassa? Um desenvolvimento vegetal mais visualmente mais expressivo e um desenvolvimento vegetal menos folha, que é aquilo ou mais que folha. Que o satélite tira a foto ali, né, e ele registra a área foliar. Perfeito. E como é um índice real, então aquele metro quadrado de folha, né, a folha em cima do solo e o solo dá esse contraste que em seguida faz essa média e gera o mapa final de Power Zone, que é aí que a gente entra no plantio em taxa variável. Né? Então é isso, o mapa Power Zone ele é um mapa que combina diferentes imagens ao longo dos anos e essa que é o brilho, a mágica, né? Quando você combina diferentes imagens, você consegue ver que tem uma parte do talhão, por exemplo, que ele todo ano ele tinha mais biomassa. Então, isso deve ser uma zona de alto potencial. Acho que dentro disso, dentro do Power Zone, ele nos dá diversas possibilidades, né, para o agricultor. Vou falar por último da taxa variável, mas tem muitas outras. Desde a aptidão da área à agricultura ou não. Nós temos áreas de abertura, como no Rio Grande do Sul, no próprio MS, em que eu tendo a condição de ter um Power Zone, eu posso decidir fazer agricultura em determinadas áreas de Power Zone, em outras áreas trabalhar com pecuária, por exemplo. Outra grande alternativa que a gente tem já nas áreas agricultáveis é de eu estar escolhendo uma variedade com maior potencial produtivo e encaixando ela em um talhão mais produtivo e colocando um material mais defensivo nas áreas já com a questão de uma fertilidade ali menor. Você faz essa leitura desse recorte rústico, né, do seu talhão, né? Exato. E ainda dentro disso a gente tem a própria questão de fertilidade, que eu posso com esses mapas aí tá vendo onde é que eu faço o maior investimento, seja para o plantio
anual daquele ano, ou onde eu necessito fazer correção para, como é que eu vou dizer assim, corrigir e deixar essas áreas todas em alto patamar de produtividade. Além disso, daí tem a questão da taxa de semeadura variável, Exatamente. que daí a gente pode, nas diversas culturas aí, tá utilizando as áreas aí de maior biomassa, de maior fertilidade, eu estar colocando uma população maior, aonde a gente vai ter um potencial produtivo maior e, consequentemente, eu vou conseguir extrair desse talhão, né, produtividades cada vez maiores. E naquelas áreas ali com menos fertilidade, que o satélite está mostrando que tem menos biomassa ao longo do tempo, a gente pode daí trabalhar com uma população mais ajustada, fazendo com que o produtor também tenha uma produtividade boa naquela área e não tenha um gasto, um investimento, vamos dizer assim, maior que eu teria nas áreas de maior fertilidade. Então eu consigo ter uma produtividade mais estabilizada e também uma adequação de custo. Então tudo isso, no final do dia, ele traz, além da produtividade, o mais importante para o agricultor, que é a questão de rentabilidade. Perfeito. Não, ótimo. Quando você falou sobre essas variações de população, acho que isso é bacana, Ricardo, você comentar também, né, junto com o que o Sérgio trouxe, sobre como funciona na prática essa variação de população, bem simples aí para o ouvinte conseguir entender, né? Quando a gente trabalha com soja, milho, algodão também, uma vez que nós estamos para os 3 cultivos, acho que é legal. A gente vem testando, né, essa abordagem de plantio em taxa variável desde 2021, né, através de ensaios internos, e o que a gente viu de uma forma geral é que tem um potencial que vai de 2% de incremento até 6% de incremento, dependendo do cultivo, e pode ser potencializado, dependendo da variedade, né? E via de regra ali, no geral, quando a gente pensa em soja e algodão, nas zonas de alto potencial produtivo, se você diminuir a sua população de plantas, né, diminuir a quantidade de sementes, você alcança uma maior produtividade. Aí para soja. Para soja e algodão. Soja e algodão. E o inverso é verdadeiro na zona de baixo potencial, né? Então você coloca mais plantas ali para ter um potencial maior. E esse racional é o inverso para o milho, né? Então o milho, na zona de alto potencial, você coloca mais sementes. E faz todo sentido por causa da arquitetura das plantas, né? O milho, ele não tem um engalhamento como a soja, não tem engalhamento, né, como soja e algodão. Então você precisa pôr mais plantas ali para ter um potencial produtivo maior. Então o que você está me falando é que esse incremento de produtividade se diz respeito apenas em ter esse manejo populacional dentro da zona. A gente não está falando em fertilidade, em genética, claro que isso influencia, mas nesse caso essa mudança de população dentro de cada zona, colocando menos de alta na soja e mais na de baixa, você consegue ter esse incremento de produtividade, apenas com esse ajuste. Acho que o Sérgio pode complementar, mas normalmente você aumenta essa população de plantas no milho na zona de alta e diminui a população de plantas na soja e no algodão na zona de alta, comparando os 2 cultivos. Agora, quanto que você aumenta ou diminui, esse ajuste fino é realmente o obtentor da genética que vai conseguir posicionar no campo, né? Então, nosso time Credence, nosso time Soitec, nosso time técnico Fibermax sabe ali as características e particularidades, né, de cada material e sabe qual a amplitude de alteração populacional que a gente pode explorar nessa direção, né, Sérgio? Perfeito, Ricardo. Tudo vai depender, né, como você falou, da genética ali envolvida, né, qual a variedade, se for o soja e algodão, qual o híbrido, se for o milho, né? Tem essas diferenças aí, características aí de cada material, mas de uma maneira geral é isso que muito bem colocado aqui pelo Ricardo. Apenas variando a população dentro das zonas tendo esse incremento. E aí aqui, Sérgio, agora direto para você, como que você enxerga o portfólio Sharp? No geral, a gente falou um pouco de time, falou de semeadura, de taxa variável também, mas a plataforma como um todo, né, como a BASF vem trazendo o digital, como que você enxerga essa conexão, como que a gente consegue contribuir e trazer um maior incremento, né, para o cliente na ponta? Qual que é a sua visão, né, do Sharp? Assim, a plataforma como um todo é uma plataforma inovadora, né, que traz várias ferramentas para o produtor dentro de uma plataforma só. A gente citou aqui, basicamente aqui de 3 ferramentas, né, e a gente sabe que essas ferramentas, né, elas estão em processo de construção, nós vamos ter mais ferramentas. Acho que um ponto-chave para o agricultor
Enquanto ele puder ter e acessar tudo dentro de um único local, de uma única plataforma, isso facilita muito a vida dele, né? Na questão operacional mesmo, de pegar e de fazer a operação. Como eu coloquei no início, tem uma questão aí de geração, né, de agricultores no campo, e daí a gente tem maior ou menor adoção. A sucessão também, a sucessão, essa quebra de paradigma. Isso, tudo isso. Mas eu vejo que a plataforma Charvio, ela atende, até supera hoje, por muitas vezes, a necessidade do agricultor. O que eu acredito que temos que, em conjunto, fazer, né, é trabalhar para um nível cada vez maior de adoção, porque o agricultor tem muito a ganhar em utilizando essas ferramentas digitais. Perfeito, ou seja, veio para ficar, né? Não tem volta. Como o Ricardo falou, é um processo sem volta. É como quando surgiu a televisão, quando surgiu o celular, depois o smartphone, e agora a digitalização na agricultura. A gente está, vamos dizer assim, no primeiro passo. Tem muita coisa vindo por aí, Charvio já é uma inovação dentro de tudo isso. Charvio está aí na sua agricultura 4.0, indo para 5.0, né? Agora tem um ponto, Luiz, que eu gosto sempre de reforçar, né? Charvio, a gente está sempre explorando, né? Como levar mais valor para os nossos clientes na ponta, ajudar a ser cada vez mais sustentável, rentável. E o digital é uma ferramenta que veio para ajudar, mas a gente não pode confundir, né? Porque o digital nunca vai substituir a nossa presença no campo. Pode facilitar, direcionar e ter uma melhor tomada de decisão. Tem que ser mais uma ferramenta, mas a partir do momento que você enxerga ele como esse timing de aplicação, por exemplo, ele vai evitar que eu vou no talhão para confirmar. Não, ele é uma ferramenta que te dá visibilidade. Né? Facilitador. É um adicional, né? É um adicional, é um plus. Exato. Perfeito, pessoal. Para finalizar aqui, acho que seria bacana ouvir de vocês também, se tem algum recado para o pessoal, para os ouvintes em relação à agricultura digital como um todo. Esse recado, e aí, turma, o que vocês falam para quem ainda tem esse receio ou enxerga igual a televisão? Beleza, a televisão começou lá atrás, mas o que é isso? Será que isso vale a pena? Né? Um recado breve de cada um de vocês aí sobre o que vocês têm dessa experiência e como a gente pode passar isso pro amigo produtor. Eu vou parafrasear o Luiz aí, o Luiz não, perdão, o Ricardo, com relação à questão ali da digitalização, da importância dela, né? Mas que é uma ferramenta, mais uma ferramenta importantíssima, uma ferramenta que hoje ela está, vamos dizer assim, de um modo inicial e avançando aí a passos longos, mas que a proximidade com o agricultor é fundamental. Então, nós enquanto equipe BASF aqui, nós vamos implementar cada vez mais rápido, quanto mais próximos nós estivermos do agricultor. E tudo que a plataforma Charvio oferece, ela contribui muito para o legado do agricultor, para a questão de produtividade, para ele ser mais assertivo e, no final das contas, ele ter o principal para que essa atividade possa se perpetuar, rentabilidade. E para isso a ferramenta entrega aí de sobra aí acima da mente. E se eu pudesse dar um recado aí para os ouvintes é o seguinte, né? Experimentem, né? Experimentem a plataforma, né? Porque o agricultor tem muito a ganhar utilizando as ferramentas digitais. Perfeito. Eu acho que para não ser repetitivo, né? Só relembrar, né, que a BASF é uma empresa de soluções para a agricultura e digital é uma das nossas frentes, né? Então a gente acredita no potencial da digitalização, né, como um elemento importantíssimo da nossa estratégia ao lado de inovação, sustentabilidade, experiência do cliente. E a gente acredita tanto que a gente investe em novas soluções digitais para ajudar o agricultor, no final das contas, a ser mais rentável, ser mais sustentável, perpetuar o legado dele, né? Então, é parte do nosso compromisso, o investimento em digital, em transformar a agricultura em uma agricultura cada vez mais eficiente e, por isso, nossa conexão aí com várias frentes aí, né? Então, digital, semente, proteção de cultivos, andando lado a lado e cada um potencializando ali o que o outro tem de melhor para entregar. A gente acredita de forma muito simples, Luiz. A gente acredita que se você olhar, né,
proteção de cultivos, sementes, né? Digital, soluções de crédito, tudo isso que a BASF proporciona, né? É aquela conta. A gente acredita muito que 1 mais 1 dá 3 para o agricultor, né? Então, ele explorar as diferentes soluções que a gente desenvolve traz valor para ele. Por isso que a gente promove de forma tão convicta aí a digitalização, né, Sérgio? Ótimo. Verdade. Pessoal, então ficamos por aqui. Gostaria de agradecer Ricardo, Sérgio, pelo bate-papo, por trazer essas ideias e poder de forma muito clara e didática, junto para o ouvinte também que está ouvindo, nos assistindo aí, um pouco de como a BASF vem trabalhando nessas conexões entre, né, os seus departamentos, entre aspas, né, mas para trazer no final de tudo soluções para a agricultura, para ele, para ter um incremento de produtividade. Então ficamos por aqui. Agradecer a todos por esse podcast. Para mais informações, temos as nossas redes sociais, para qualquer novidades também. Só nos procurar nas redes já conhecidas e por lá nós temos maiores informações aí para atualizar todos vocês. Muito obrigado. 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 Um abraço. Show?